O tema da aula passada de biologia foi a zoologia. Aprendemos as características gerais do filo Porífera, sua estrutura e como se reproduzem. O filo Porífera são animais pluricelulares que não formam tecidos. A sua reprodução ela pode ser de duas formas, ou por brotamento, onde surge um calo nesse animal que pode ser destacado ou fixar nesse animal, ou gemulação, que quando as condições do ambiente não são propícias, esse animal se fecha nas suas células reprodutoras, esperando as condições voltarem ao normal. Vimos que o filo Cnidaria apresenta um sistema digestivo incompleto e que possui quinidoblasto. Os cnidários são animais pluricelulares que formam tecidos. Uma célula bastante importante são chamados de quinidoblastos, que tem no seu interior substâncias urticantes, que servem para paralisar outro ser vivo para a sua digestão. O professor nos falou ainda sobre o filo Plateumintes, dando todas as suas características, e também sobre o filo Askelmintes. No estudo dos vermes, nós temos os vermes achatados, chamados de Plateumintes, e os vermes cilíndricos, que são os Askelmintes. Esses vermes estão começando a conquistar a terra, saindo do meio aquático. Portanto, nós vamos ter formas parasitárias. No caso dos Plateumintes, o Schistossoma mansoni, que forma a barriga d'água, e a tênia, que pode ser Solium saginata, formando a teníase. Nos Askelmintes, nós vamos ter a lombriga, que dará origem a uma doença chamada ascaridíase. Vamos à aula de hoje. Olá, tudo bem? Vamos continuar com o nosso estudo da zoologia. Hoje mais 4 filos para que nós possamos quase fechar este reino. Aula passada nós vimos 4 filos, vimos poríferos, quinidários, vimos os vermes, plateumintes e nemateumintes. Hoje vamos continuar com esta evolução. Vamos ver anerídeos, moluscas, artrópodas e equinodermatas, fechando toda a parte de invertebrados. Então vamos começar com nossos amigos do filo Annelida. Então vamos ver o filo Annelida. Quem está no filo Annelida? Você vai ter a minhoca, a sanguessuga, o minhocuçu. Nossa, professor, o que é minhocuçu? Minhocuçu é uma minhoca desta idade, é uma coisa horrorosa, né? Você nunca viu uma minhoca tão grande na tua frente. Este é o minhocuçu. Agora, quais são as características que fazem esses animais pertencerem a esses filos? Qual é a característica geral desses animais? Eles são triblásticos. Você já sabe o que é triblástico. Triblásticos são 3 folhetos embrionários. Eles têm ectoderme, mesoderme, que é o folheto do meio, e a endoderme. Além de triblásticos, eles são celomados. Veja, a mesoderme já faz aquele buraco formando tórax e abdômen. Então eles têm celoma, que é aquele buraquinho que nós já tínhamos comentado. Além de celomados, eles têm simetria bilateral. O que era a simetria bilateral mesmo? Você conseguia dividir o corpo em 2 partes. E a principal característica que eu posso ver desses animais é que eles são o quê? Eles são os vermes verdadeiros, com corpos segmentados. Então veja você, eles são vermes verdadeiros que têm o corpo segmentado, têm o corpo com cilindro. Como que é isso? Como é que são essas características? Vamos ver, acompanha comigo. Eu trouxe aqui uma amiga minha, a Jurema. A Jurema me acompanha, que é uma beleza, ela vai para tudo quanto é lugar comigo. A Jurema é assim, ó, vem cá, Jureminha. Vamos tentar tirar ela da sua casinha e vamos mostrar a Jurema como ela veio ao mundo. A Jurema ela é um pouco
assim temperamental, mas ela vai nos ajudar. Se você olhar para a Jurema, ela tem o corpo segmentado. Se você observar bem, esta minhoquinha, ela é cheia de anelzinho, o que caracteriza esse filo. Por isso o filo anélida ou anelídeo, corpo com anel, tá certo? Então, olha só, a jureminha, ela é assim, ela é viscosa, ela é cilíndrica e ela tem uma simetria bilateral, ou seja, eu posso parti-la ao meio sem problema nenhum, eu tenho dois planos de simetria. Com isso, eu posso estudar as demais características. Quais vão ser as outras características? Vamos guardá-la aqui um pouquinho, ela vai ficar aqui comigo. Qual vai ser o habitat, então, desse filo anelídeo? O habitat pode ser aquático, como é o caso das sanguessugas, vivem nas águas. Ou pode ser terrestre, como é o caso da nossa amiga Jurema, que vive em terra úmida. Você sabe muito bem, as minhocas, elas vivem na terra. Além do habitat, eu posso ter um modo de vida. Qual vai ser o modo de vida dos anelídeos? Pode ser livre ou parasita de vertebrados. Livre, como a nossa amiga Jurema, que está na terra, auxiliando na aeração do solo, ou pode ser parasita, como é o caso da sanguessuga, que vai ali pegando você e sugando seu sangue. Não é verdade? Além do modo de vida, agora nós vamos para as partes mais importantes. Depois do modo de vida, nós temos que saber sobre a nutrição. O sistema digestivo é completo. Lembra-se o que quer dizer sistema digestivo completo? Isso mesmo. A Jurema tem boca e ela tem ânus. Então ela vai na boca e volta para o ânus. E, professor, o senhor está apontando assim boca e está colocando para o ânus. O senhor sabe no que é a frente e atrás da Jurema? Sei. Eu sei onde que é. E aonde que é? Não vou falar para você agora. Não adianta insistir, porque eu não vou falar para você. Vamos saber daqui a pouco. Mas saiba que o sistema digestivo dela é do tipo completo. Tem boca e tem ânus. Inclusive, as minhocas, elas projetam a sua faringe para captar o alimento que está ali. As suas fezes nós chamamos de humus. É o que dá a fertilidade ao solo. Por isso que minhoca é tão importante para o solo. Por isso que nós temos que evitar as queimadas. Porque senão mata a minhoca, mata o solo. Além da nutrição, nós podemos saber sobre a respiração. A respiração é cutânea. Professor do céu, o senhor já está com uma minhoca na mão. O que é respiração cutânea? Não pensa besteira. Respiração cutânea é pela pele. Então, toda a pele da Jurema respira. Ela não é como você, que tem um órgão específico para a respiração. Toda a pele dela está captando e eliminando os gases. Captando oxigênio, eliminando o gás carbônico. Aí ela respira oxigênio? Respira. Além da cutânea, nós temos a respiração branquial, que é o caso das sanguessugas, que vivem na água. Então, faz a sua respiração através de brânquias. Após a respiração, nós também podemos estudar o sistema nervoso, que vai ser ganglionar. O que quer dizer ganglionar? Elas não formam um cérebro completo. Não é como você que tem um cérebro, um encéfalo, né? Cérebro, cerebelo, medula. Elas têm um gânglio. O que é um gânglio? Um gânglio é um nó de um nervo. É a tentativa de fazer um cérebro. Tá certo? Depois do sistema nervoso, nós vamos para a excreção. A excreção é feita por um par de nefrídeos por segmento. Então, observe, cada anelzinho da Jurema tem um rim primitivo, um nefrídeo, que faz com que ela excrete. Então, essa gosminha que você sente quando você está pegando na minhoca, nada mais é do que a sua urina. Aí, senhor, que nojo, o senhor está com ela na mão? Toma, não faz nada, não se preocupe. Tá? Então, essa gosminha é a sua excreta, o que ela está eliminando, o que faz com que o corpo dela fique úmido e ela não desidrate. Logo após a sua excreção, nós podemos ver a circulação. A circulação é do tipo fechada. Professor do céu, o que é uma circulação fechada? Circulação fechada quer dizer por vasos sanguíneos. Nossa,
Os anelídeos já têm vasos sanguíneos? Tem. Se você abrir a jureminha aqui, uma coisa que eu não vou fazer agora porque dá um trabalho desgraçado, porque ela tem uma cutícula de proteção, você vai ver que ela tem vasos sanguíneos por onde correm este sangue, que é um sangue um pouco transparente, ele não é como o seu que é vermelho. Se você estudar a nossa minhoca, a minhoca brasileira, você vai notar que ela tem nós circulatórios que você pode chamá-los de corações. E a nossa minhoca brasileira, ela tem 10 corações. São 10 corações pulsando nela. Você já imaginou que coisa triste, gente? Se com um você já sofre. Você fica lá escutando músicas lentas, lembrando do seu amado. Imagina você com 10 corações recebendo um fora, coitada. É diário que não aguenta mais. Mas ela tem 10 corações. Por que o senhor fala isso, professor? Porque a havaiana, a nossa outra minhoca, a minhoca europeia, ela pode chegar a ter 30 corações. Então nós estamos com 10 e a europeia com 30. Depois da circulação, nós podemos estudar o quê? Nós vamos estudar a reprodução dos anelídeos, que são hermafroditas com fecundação cruzada. Professor, hermafrodita eu sei o que é. Tem os dois sexos, né? Macho e fêmea estão no mesmo corpo. Mas o que é fecundação cruzada? É isso aqui, ó. Agora você vai saber aonde é a frente e onde é atrás da minhoca. Que não é assim, vai na louca. Se você olhar na Jurema, a minha amiga Jurema aqui, ela tem uma parte mais branquinha, uma parte legalzinha. Esta parte aqui, ó, que é branquinha, que parece um anel maior, ela é chamada de clitelo. É ali no clitelo que eu vou achar os gametas da Jurema, tanto masculino como feminino. Tá certo? Então, é o clitelo que tem os gametas. Do clitelo eu posso determinar a frente e trás. Porque a parte mais próxima do clitelo é a frente da minhoca. A parte mais afastada, a mais longa, é as costas da minhoca. Por isso que aqui é a frente da Jurema e aqui é a traseira da Jurema. Tá certo? E quando ela encontrar uma outra minhoca que esteja afim? Muito simples. Elas vão grudar esse clitelo, uma com a outra, e vão trocar gametas. Ambas vão ficar grávidas. Ambas vão ter neném. Você já imaginou? Os dois indo para a maternidade, coisa linda? Ambas vão botar os seus ovinhos. Então não é assim, só um faz e vai embora, depois vai lá no programa exigir teste. Não, ambos vão pedir e vão ficar grávidos, não tem como fugir da responsabilidade. Ambos vão ser pai e mãe. Entenderam os anelídeos? Bem facinho, bem legal. Vamos descansar a Jurema, vou colocá-la ali no nosso potezinho. E vamos continuar com a nossa aula. Depois dos anelídeos, vamos agora ver o filo molusca. Olha o nome, molusca. Molusca quer dizer mole, corpo mole. Você já viu um animal mole? Isso, são quem? Caracóis, lesmas, polvos, lulas, ostra, né? São todos mole. Então nós vamos ter no filo moluscas os animais de corpo mole. O filo molusca é como se fosse uma exceção. Até agora nós temos seguido uma evolução nos filos. Os animais estão se especializando cada vez mais e estão conquistando o meio terrestre. O filo molusca, ao contrário, está tentando voltar. Ele olhou e falou bem assim, gente, cansei, eu vou voltar. E ele parece que retrocede. Depois nós vamos tomar a evolução novamente. Então é como se fosse uma exceção a essa regra. Quais são as características gerais deste filo? No filo molusca, as características gerais são triblásticos. De novo, né? 3 folhetos embrionários. Ectoderme, mesoderme e endoderme. Além de triblásticos, eles são celomados, ou seja, eles já têm buraquinhos para comportar os seus órgãos. Descelomados, eles também podem ser com simetria bilateral. O que é uma simetria bilateral? De novo, eu corto o plano e divido o corpo em 2, tá certo? No caso dos moluscos, eu posso ter eles com ou sem concha, com uma ou 2 conchas. Após as características gerais,
de novo, aonde que eu vou encontrar esses seres? Eu vou encontrá-los no seu habitat. E qual é o habitat dos moluscos? O habitat pode ser aquáticos marinhos. Ou seja, molusco eu encontro em habitats aquáticos marinhos. Tá certo? Ou também pode ser terrestre de lugar úmido. Como é o caso do caracol, você encontra ele em terra úmida, né? Em lugar que bate bastante sombra, que seja bastante umidozinho. Então esses vão ser os habitats que eu vou encontrar esses animais. Ou aquáticos marinhos, como é o caso do polvo, da lula, das ostras, dos mexilhões, ou em terrestres úmidos, como é o caso da lesma, do caracol, que você tanto conhece. Depois do habitat, como que eles vivem? Qual é o seu modo de vida? O modo de vida pode ser livre nadante, ou seja, ele nada, como é o caso do polvo. Então, ele fica nadando livremente, o polvo vai passando, blup, blup, blup. Ou ele pode ser como? Ele pode ser rastejante, como o caracol. Então, passa a sua vida rastejando lentamente, indo naquele marasmo, naquela coisa, agora vai. Então, é assim que ele passa a sua vida. E eles também podem estar fixo nas rochas, como é o caso das ostras, dos mexilhões, das cracas, que estão ali fixos. Depois do nosso modo de vida, eu posso achar agora a sua nutrição. Como é que é feita a nutrição? A nutrição é feita por um sistema digestivo completo. O que quer dizer isso? Tem boca e tem ânus. Mas além disso, os moluscos, eles têm mais uma coisa, mais uma característica em comum e só deles. Como assim, professor? Para você entender, eu trouxe aqui um amigo meu, né? Ele também trouxe vários amigos dele e eles foram batizados. Um deles foi batizado de Toninho, carinhosamente chamado de Toninho. O Toninho, se você olhar bem para ele, a parte por onde ele rasteja é chamada de pé. Então é toda essa parte aqui que a gente chama de pé. Se você olhar na cabeça do Toninho, que vai ficar um pouco difícil de você ver, porque ele é muito tímido, ele tem duas antenas. Embaixo dessas antenas fica a boca. E a boca do Toninho tem uma coisa chamada de rádula. O que é rádula? Já viu sua mãe ralando queijo para macarronada? A rádula é como se fosse aquele ralador de queijo. É uma placa que fica ali mais ou menos na altura da faringe, aonde o Toninho, quando vai se alimentar de plantas, de uma folhinha, fica raspando esta folhinha até desgastá-la. É assim que ele come. Então, o que é a rádula? A rádula, gente, é o primeiro vestígio, o primeiro projeto de um dente. Isso vai originar para nós, lá nos vertebrados, os dentes. E eles já estão começando a fazer. Então, você vai ter aqui do Toninho o pé, não se esqueçam, e note que o Toninho, ele já vem com uma concha. Dentro dessa concha eu vou achar o quê? Todo o sistema digestório dele. Tá? Além do sistema digestório, o que mais eu posso ter aqui do nosso amigo Toninho? Eu posso ter, além do sistema digestório, nós vamos poder ter também quem? Nós podemos ter a nossa amiga respiração, que vai ser branquial, né? No caso do polvo, das lulas, e até mesmo no caso do Toninho. Nossa, professor, mas ele já não está na terra? Tá, mas por isso que ele precisa de um lugar úmido, para poder respirar por brânquias. Ele pega a umidade do ar para poder entrar ainda por essas brânquias. Além da respiração branquial, nós podemos também achar a respiração pulmonar. Algumas lesmas, primas do Toninho, fazem respiração pulmonar. É quase um pulmão, gente. É quase um pulmão. Não vai pensar que é um pulmão, já que infla, bonito. É quase um pulmão, mas é pulmonar. Tá certo? Além da respiração pulmonar, nós temos a respiração cutânea, que é feita pela pele. Por favor, pela pele. O Toninho, além da sua respiração branquial, ele tem a respiração cutânea, que é feita por toda a sua pele. Depois da respiração, nós vamos estudar quem? O sistema nervoso, que continua sendo ganglionar. Agora presta atenção numa coisa. Aonde está esse gânglio? Onde está este esboço de cérebro? Está aqui, ó. O esboço do cérebro está no pé. Uma parte dele fica no pé do Toninho. Professor, o que
que ele vai fazer com o sistema nervoso lá? Vai proteger. Uma parte dele está no pé e a outra parte está dentro da sua casca. Olha só, o seu sistema nervoso, o seu cérebro, não é protegido por uma caixa craniana? Então, a dele é protegida pela concha. E por que no pé? Porque no pé está em contato com o solo, então ele consegue proteger de ataques que venham de cima. Então, por isso que a natureza colocou ali no pé. Depois do sistema nervoso, nós podemos ver a excreção, que é nefridial. O que é nefridial? Ele já tem rim. Toninho tem rim, só não fazem transplante ainda, mas eles têm rins, tá? E funciona muito bem. Então ele tem um rim e tem um canal para sair desse rim, que é bem no final desta concha. Além da excreção, nós podemos ver agora a circulação. A circulação é do tipo aberta. O que é uma circulação aberta? Circulação aberta que não tem vaso sanguíneo. Credo, professor. E vai por onde? Ela vai passando pelos tecidos. Vai como se fosse água do mar batendo na areia. Vai passando, vai escorrendo pelos tecidos. Por isso que eles têm um corpo mole, uma porcentagem muito alta de água, para que já vá circulando pelos tecidos sem precisar de vaso. Tá? E, além da circulação, nós vamos ter a reprodução. Eles podem ter sexos separados. No caso das lesmas, elas têm sexos separados. O toninho também tem sexo separado, uma coisa bastante interessante. Tá? E daí, professor, então se eles têm sexos separados, o macho vai até a fêmea? Vai. O toninho, aqui, o nosso amigo, ele tem uma espícula perto do seu pescoço que sai e atravessa a fêmea, produzindo dor para colocar os gametas. Isso muitas vezes mata a fêmea. E é assim que ele faz a reprodução, uma coisa de sadomasoquismo. E nós também temos as espécies que são hermafroditas, ou seja, tem os dois sexos no mesmo corpo, como é o caso de algumas lesmas e ostras. Tá certo? Elas podem fazer inclusive autofecundação ou fecundação cruzada. Cansado, né? Então vamos dar uma parada, o Toninho vai se refrescar, você também vai tomar sua aguinha, nós voltamos daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. E aí, já está hidratado, está tudo bonitinho, nos conformes? Vamos então continuar. Vamos para mais um filo, que é o filo Arthropoda. O que é o filo Arthropoda? O filo Arthropoda nós vamos encontrar, é o maior filo, com o maior número de indivíduos que nós temos ali. Nós vamos encontrar aranhas, escorpiões, formigas, gafanhotos, uma infinidade, caranguejo, tatuzinho de jardim, uma infinidade de indivíduos. É o maior filo que nós temos na zoologia. Quais são as características gerais deste filo? Eles são triblásticos. De novo, tem ectoderme, mesoderme e endoderme. Além de triblásticos, eles são celomados. Né? O que são celomados? Tem aquele buraquinho para já colocar os seus órgãos. E possuem uma simetria bilateral, ou seja, eu posso cortar esses indivíduos em duas partes. E a principal característica, aquela que faz o ser, faz o filo, eles têm apêndices articulados. Sabe o que é apêndices articulados? Apêndice articulado é isso daqui, ó. Eles conseguem articulação. Se você já viu uma aranha, se você já viu um escorpião, você sabe que as patinhas deles são todas articuladas. Tá? Então, essa é a maior característica desse filo, apêndices articulados. Depois disso, aonde que eu posso encontrar esses seres vivos? Né? Aonde que eu vou encontrar os nossos amigos artrópodes? O seu habitat é em todos os ambientes. Então você vai encontrar ele no meio terrestre, no meio aquático, você vai encontrar ele voando, né? Bastantes insetos. Então eles estão em todos os ambientes. E por último, nós vamos ver a sua estrutura. Eles têm um exoesqueleto constituído de quitina. Professor do céu, isso eu não estou entendendo. Olha só, então vamos atrás de uma companheira. Eu trouxe aqui também a nossa amiga Rita,
Olha só como é que é a ritinha. A ritinha é legal, gente, só que ela é um pouco perigosa. Essa daqui é a famosa aranha marrom, tá? Que quando pica pode até matar uma pessoa. Por isso que eu não sou nem louco de pegar ela na mão, que nem eu fiz com a Jurema. Se você notar a ritinha ela tem os apêndices articulados. As patinhas dela são todas articuladas. E ela tem um exoesqueleto, ou seja, o seu esqueleto é para dentro. Você está revestido por pele, o seu esqueleto é para dentro. O dela é para fora, é um exoesqueleto, como se fosse uma armadura. Quando ela quer crescer, ela vai arrebentar essa carapaça, ela sai, o seu corpo é mole, ela aumenta de tamanho e depois ela solidifica num novo exoesqueleto quitinoso. Assim ela vai fazendo o que a gente chama de mudas, as famosas mudas que eles fazem, que a gente chama de exúvia. Muitas vezes você vê no tronco de uma árvore uma cigarra e pensa, ó, lá está a cigarra, não sai dali faz 5 horas. Ela já foi embora, é só o esqueleto dela que está lá. Tá? Então, isso daqui que caracteriza a nossa amiga aranha. Melhor que isso, vamos deixar a Ritinha aqui descansando, que ela já está estressada, coitada, uma coisa de doido, né? Artista é assim mesmo. Uma coisa bastante importante é a gente ver a classificação dos artrópodes. Eles são separados em classes pelo número grande de indivíduos que eles têm. Então nós vamos ter aqui algumas classes que você tem que saber. Quais são? Crustáceos, insetos, aracnídeos, quilópodos e diplópodos. Como é que eles são? Quais são suas características? Primeiro, na divisão do corpo. Você vai ter aqui, nos crustáceos, eles são divididos em céfalo-tórax e abdômen. O que é céfalo-tórax? É quando a cabeça não é separada do tórax. Ou seja, não tem pescoço. Se você notar aqui no nosso exemplar, o nosso amigo Siri, a sua cabeça está presa ao tórax, não tem pescoço, e depois já vem o abdômen. Ele tem patas? Tem. Ele tem um número de 10 patas. Professor, aonde? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As garras contam? Contam. As garras também contam. Nos insetos já vai ser diferente. Nos insetos nós vamos ter a divisão do corpo em cabeça, tórax e abdômen. Então veja aqui a nossa amiguinha formiga, ela já tem uma cabeça, ela já tem um tórax e ela tem um abdômen, muitas vezes até proeminente. O número de patas, que é o que caracteriza os insetos, são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nos aracnídeos? Os aracnídeos voltam a ter céfalo-tórax e abdômen. Né? A nossa amiga aranha, a Ritinha, olha aqui, ó, a cabeça grudada com o tórax e depois o abdômen bastante desenvolvido. E o número de patas que é característico são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos quilópodos, que quer dizer várias patas, você vai ter cabeça e tronco. Olha aqui a nossa amiga lacraia, ó, cabeça e tronco, uma coisa linda. E as patas é um segmento por par. Ou tá aqui, ó. Tá aqui um par por segmento, ó. Sai um par de patas. E diplópto? Diplópto quer dizer 2. Então você vai ter cabeça, tórax, abdômen, né? Nossa amiguinha aqui, ó. Cabeça, tórax, abdômen. E depois 2 pares de patas por segmento, ó. Cada segmento está saindo 2 pares de pata. Uma outra característica para eles também é a presença ou não de antenas. Nos crustáceos eu tenho 2 pares de antenas, onde 2 delas vão conter os olhos dos crustáceos. Nos insetos eu tenho um par de antenas. Nos aracnídeos não tem antenas, é ausente, você nunca viu uma aranha com antena. Nos quilópodos e nos diplópodos, um par de antenas sensoras. Só tome cuidado com uma coisa. Nos crustáceos, você está acostumado a falar lagosta, camarão, siri, caranguejo. Tem uma espécie de crustáceo que é terrestre, que é o famoso tatuzinho de jardim, o tatu-bola. Aquele que você aperta nele, ele enrola-se todo. Tá? E nos aracnídeos, não esqueça que além das aranhas e dos escorpiões, você também vai ter uma espécie parasita da sua pele, que é o famoso cravo, aquilo que você fica apertando na pele. O cravo é um aracnídeo. Tá? Ele está ali se alimentando da sua pele. Entendido os aracnídeos? Ótimo, bonitinho. Vamos para o último filo dos invertebrados, que são os equinodermata. Quem são os equinodermatas?
Equinodermata quer dizer corpo com espinho, tá? Equino quer dizer espinho, dermata é pele, corpo com espinho. Quais são as características que eu vou ter dos equinodermatas, que vão fazer com que eu possa identificar esse grupo? Eles vão ser triblásticos, 3 folhetos embrionários. Além disso, eles vão ter celoma, são celomados, né? Tem um buraquinho para os seus órgãos. E também vão ter o que a gente chama de simetria radial. Professor, bilateral eu entendi, mas o que é radial? Para você entender, eu trouxe uma amiga aqui. Hoje estou cheio de amigos aqui. Uma coisa linda. Olha só, isso daqui é um equinodermata. Ai, professor, eu sei o que é isso. Isso é uma estrela do mar. Exatamente, uma estrela do mar. Se você olhar do seu centro, você pode parti-la assim, você pode parti-la assim, você pode parti-la assim, assim. Então, isso que a gente chama de simetria radial. Vários planos partindo de um centro, tá? Já que nós falamos da minha amiga estrela do mar, vamos aos outros companheiros que fazem parte dela. Você vai ter, além da estrela do mar, o ouriço do mar, o lírio do mar, o pepino do mar, o ouriço do mar. Agora eu te pergunto, onde que eu encontro esses seres? No mar. É bem fácil, porque olha só, a estrela do mar, o pepino do mar, o lírio do mar, o ouriço do mar, eu sou o mar, tá tudo legal. Tá todo mundo em casa, né? Então, esses são todos equinodermatas, tá? Qual vai ser a estrutura de um equinodermata? O que eu vou ter de tão importante ali desses espinhos? Professor, eu não sinto espinho em estrela do mar. Não sinto porque eles são pequenininhos, por isso que você não consegue ver. Mas você pode ver aqui, ó, se eu virar a minha amiga estrela do mar, você pode ver que ela tem uns pezinhos, tá? Esses pezinhos, eles têm algumas funções. Primeiro, para movimentação. Você sabe como é que ela se movimenta? Assim, ó. Ela está lá no mar, ela levanta e sai. Ou ela pode fazer o que a gente chama de movimento mede palmos. Ela sai movimentando e medindo palmos. Esses pezinhos aqui, que são chamados de sistema ambulacral, ele também serve para a excreção, serve para a nutrição. Como é que esses animais se nutrem? Eles têm o corpo, o sistema digestório do tipo completo. Se alimenta por aqui, tá? Aqui nós temos a boca e aqui nesta parte o ânus, tá certo? Então, a boca fica embaixo, professor, é o que a gente chama de boca ventral. A boca está embaixo, o ânus está em cima, tá certo? Para a próxima aula, estude sobre os animais vertebrados, ou seja, os seus animais domésticos, o seu cachorro, papagaio, sapo, iguana, não sei o que você tem em casa, mas veja as características dele. Ou então vá passear em passeios públicos, zoológicos e veja como eles são. Isso vai facilitar muito o nosso estudo. Eu te espero lá, com certeza. Acabamos de acompanhar mais uma aula de biologia que hoje teve como tema a zoologia. Aprendemos tudo sobre o filo Annelida, das suas características até a forma como se reproduzem. Os anelídeos, eles são os vermes verdadeiros porque têm um corpo cilíndrico e dividido em segmentos. Eles são hermafroditas e fazem uma fecundação cruzada, ou seja, ambos ficam grávidos. São as minhocas, as sanguessugas e os minhocussus. O professor Oromar nos falou sobre o modo de vida do filo molusca, sua forma de respiração e o tipo de circulação. O filo molusca tem o corpo mole, são os polvos, as lesmas, as lulas, as ostras. Eles têm uma respiração cutânea, pulmonar ou branquial. Se reproduzem através de uma fecundação cruzada, quando hermafroditas, ou através de uma fecundação simples. A sua circulação é do tipo aberta, não tem vasos sanguíneos. Vimos quais são as diferenças entre crustáceos, insetos, aracnídeos, quilópodos e diplópodos no filo Artrópoda. A principal diferença que nós vamos encontrar nas classes dos artrópodes está no número de patas. Os crustáceos possuem 10 patas.
Os insetos, 6 patas. Os aracnídeos, 8 patas. Tilópodas, 1 par de patas por segmento e diplópodos, 2 pares de patas por segmento. Até a aula que vem.